Olá, pessoal! Estou aqui para dar uma mensagem. A criatividade ajuda a viver e a produtividade também. Não entendeu? O Ítalo usou uma ambiguidade. As ambiguidades tornam a comunicação confusa, mas também abrem opções para a criatividade. Quer saber mais? Vem Vem com a com a gente! Aqui é o Ítalo. E aqui é a Ciane. Nós somos o grupo Transversos, um grupo que pesquisa arte, inovação e criatividade para o desenvolvimento humano. E se você se interessa pelo tema, quer ampliar suas habilidades nos negócios ou nas relações interpessoais, se inscreve aqui no canal para ficar por dentro do conteúdo que trazemos toda a semana. Então, vamos voltar à frase do Ítalo. Vocês entenderam? Dificilmente. Eu sei que eu não conseguiria entender. Repete aí, Ítalo. A criatividade ajuda a viver e a produtividade também. O que ajuda a viver? A criatividade e a produtividade? Ou é a criatividade que ajuda a pessoa a viver e ajuda na produtividade? Eu achava que tinha entendido, mas depois que a Ciane falou, ficou confuso na minha cabeça também. Bom, pessoal, fizemos de propósito. Essa frase é o que chamamos de frase ambígua. Uma frase cuja construção permite mais de uma interpretação. Na comunicação formal e até mesmo no cotidiano, esse tipo de frase é um problema. A pessoa nos escuta e não sabe do que estamos falando. Por outro lado, a ambiguidade pode ser bastante positiva se soubermos tirar proveito da situação. Pense no próprio exemplo dado. A Ciane fez várias perguntas por não ter entendido a frase. A ambiguidade pode ser fonte de várias ideias para nos ajudar a pensar. Vejamos um exemplo visual. Pedimos que olhem a imagem que vamos mostrar e nos diga o que vê. Esse tipo de imagem parece conter apenas uma forma, mas o seu contraste permite, na verdade, que possamos ver duas, dependendo de onde focamos nossos olhos. Podemos ver nessa imagem dois rostos se tomarmos o preto como fundo. No entanto, se tomarmos o branco como fundo e o centro como imagem, veremos um cálice. Essa é uma experiência psicológica usada pela Gestalt terapia, uma linha psicoterapêutica desenvolvida principalmente na década de 40 e 50 por Fritz Perls. Gestalt é uma palavra alemã que indica forma, formação. Ela está preocupada em demonstrar como reconfiguramos nossa vivência através da percepção e da nossa consciência do momento. Um modo de trabalho é apresentar imagens como a anterior, que permitam que possamos jogar com o nosso olhar. Uma história que ilustra bem a importância da ambiguidade e o modo como olhamos aconteceu nos Estados Unidos na década de 60. O diretor do FBI, Edgar J. Hoover, estava lendo uma carta que havia ditado à sua secretária, mas não gostou da estética de como ela datilografou. Para avisá-la, escreveu embaixo: observe os limites. Acontece que esse era um memorando para os agentes do FBI e acabou sendo passado adiante junto com a frase escrita. Resultado: eles entenderam que deveriam cuidar as fronteiras do país. Como vemos, a ambiguidade da frase fez com que surgisse mais de uma interpretação. Nesse caso, um problema de comunicação causado pela ambiguidade gerou um custo que provavelmente não precisaria acontecer. Por outro lado, são as situações ambíguas que estimulam a imaginação. Vamos dar um exemplo para vocês pensarem conosco. Responde aí, qual a metade de 8? Essa é muito fácil. Diz aí então. A metade de 8 tem que ser 4. Matemática básica. Verdade. Mas será que essa pergunta não tem uma segunda resposta? Não sei. Qual pode ser? Depende. Depende de como você pensou 8 e a noção de metade. Se pensarmos em termos de unidades, você acertou. A resposta é 4.
Agora, o que acontece se eu pensar em dividir o símbolo do número 8 pela metade, com um corte vertical? Nós teremos de um lado a letra E e do outro o número 3. Essa é uma boa ideia. Da mesma maneira, se cortarmos o 8 no sentido horizontal, vamos ter duas metades, dois números zeros pequenininhos. Essa aí também não tinha pensado. Também podemos cortar o 8 pela metade. E obteremos o oi e o tô. Sim. Como vocês estão vendo, se considerarmos a pergunta mais ambígua do que deveríamos, encontramos mais respostas. Como já comentamos no passado, no nosso vídeo sobre o erro que vocês conferem aqui no card. Para poder encontrar outras respostas certas, precisamos aprender a pensar com ambiguidade. Podemos pensar aqui numa outra história que ilustra isso. Conta a lenda que quando os persas entraram em guerra contra os gregos, estes foram buscar auxílio no oráculo de Delfos. O oráculo respondeu: "A muralha de madeira salvará vocês e seus filhos." Diante disso, eles pensaram se não deveriam realmente levantar uma muralha de madeira ao redor de suas terras. Mas eles já sabiam que as palavras do oráculo não deveriam ser seguidas ao pé da letra. E depois de muito refletirem, eles pensaram se essa muralha de madeira não poderia ser feita por uma frota naval. Assim, em 479 a.C., os atenienses derrotaram os persas no mar na famosa Batalha de Salamina. Dessa forma, podemos perceber que a ambiguidade pode ser vista como uma encruzilhada que leva para caminhos diferentes. De cada caminho, podemos tirar uma nova descoberta única. Outra forma de pensar a ambiguidade como estímulo criativo aparece no processo educativo, quando dizemos um objetivo, mas não a maneira de realizá-lo. É bastante surpreendente o que alcançamos quando dizemos a alguém para onde ir, mas não como chegar lá. Os fuzileiros navais norte-americanos têm um treinamento que mostra o funcionamento dessa prática. Eles ordenam que os recrutas limpem o refeitório logo nos primeiros dias em que ingressaram. Eles mandam que eles limpem, mas não dizem como. Quando os recrutas perguntam onde guardar as coisas, os oficiais não respondem e exigem que executem as ordens dadas. O que acontece com os recrutas é que eles são forçados a tomar decisões e assumir o controle da situação. Eles precisam executar a tarefa, mas o como depende da capacidade criativa do grupo. Isso é um princípio pedagógico, pois implica no aprendizado pela descoberta pessoal dos envolvidos. Mas nesse caso, estamos dentro de ordens que podem ser interpretadas de modo mais claro. O que acontece quando nos encontramos com uma ordem ambígua? Encontramos um paradoxo. Basicamente, um paradoxo é um pensamento que contraria os próprios princípios básicos que orientam um pensamento em geral. Em poucas palavras, uma forte contradição. É o que estamos mostrando aqui. Quando mostramos uma situação que provoca problemas de comunicação e por isso mesmo ajuda a criar novos caminhos. Ou como faz o Ítalo aqui. Eu sempre minto. Ai, nunca confiei nele mesmo. Ora, mas se eu sempre minto, o que eu falei foi uma mentira. Então, não posso ser mentiroso. Mas se você sempre mente, então você tem que ser um mentiroso, pois tudo que você fala é mentira, não importa o que seja. E assim, chegamos no paradoxo. Evitamos os paradoxos por essa confusão que cria em nossas cabeças. Mas eles são fascinantes por ficarem instigando nossas cabeças ao ficarmos correndo atrás desse sistema circular. O físico Niels Bohr, ao tentar resolver um problema que parecia não ter solução, disse: "Ainda bem que chegamos a um paradoxo. Agora, há esperança de conseguirmos um progresso." O que ele queria dizer é que quando nos encontramos diante de uma situação que escapa à nossa racionalidade, temos que inventar novas saídas ainda não pensadas. Sim, até porque o próprio ato de perceber um paradoxo está no centro do pensamento criativo, por trabalhar ao mesmo tempo com noções diferentes. E agora,
nós não vamos dar a nossa dica de criatividade. Dica criativa. Cultive suas próprias fontes de ambiguidade. Descubra formas de criar os seus paradoxos e aprenda a conviver com eles. Busque situações confusas que se contradizem para ver quantas ideias podem surgir dali. E para você que ficou até aqui, faça um comentário paradoxal aqui embaixo sobre o que achou. Deixe o seu like ou dislike, ou os dois. Se você se inscreveu, se desinscreve e se inscreve de novo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos e vamos começar outro programa. Isso foi um paradoxo? Não. Não. Foi? Acho que foi. Não foi? Acho que não. Não. Foi. Não. Será que foi? Não sei. É. Foi. Eu acho que... Não. Foi. Eu acho que foi. Acho que não. Não. Será? Foi. Foi. Acho que foi.